Shalom! Que o Eterno encha a sua casa com muita shalom, com muita alegria e com muita paz. Que nesse Shabbat nós possamos sentar aos pés do Todo-Poderoso e aprender sobre Ele e olhar os seus caminhos para que nós possamos aprender e assim continuarmos achando graças aos seus olhos. E que independente do dia que você veja esse vídeo, você possa ser abençoado da mesma maneira. E nessa semana, gente, a nossa paraxá está em Êxodo 38, 21 a 40, 28. Nós faremos um pequeno resumo sobre essa porção, se assim o Eterno nos permitir, que Ele possa falar o seu coração e que Ele possa falar o meu coração. E para você que não sabe o que é paraxá, paraxá significa porção. Nós sabemos que a palavra do Eterno ela é um tesouro inesgotável. E quanto mais nós procuramos, mais nós encontramos. Por isso, nós temos as nossas porções semanais para que assim nós possamos extrair o máximo de tesouro para a nossa vida, que é a palavra do Eterno. O Eterno, ele instrui Moisés e o povo hebreu a fazer um tabernáculo para ele. E com esse tabernáculo, o Eterno tinha planos maravilhosos. Plano de nos dar a sombra daquilo, um testemunho daquilo que ele tem para o ser humano. Um testemunho para que o ser humano consiga ver e não perder aquilo que ele tem para ele. E, gente, eu digo a vocês, nós poderíamos passar dias aqui sentado, vendo os testemunhos do tabernáculo, porque o Eterno, no seu poder, em 2 capítulos, ele cria todas as coisas. Em 2 capítulos. O Eterno cria todas as coisas. E ele usa mais de 13 capítulos para ensinar o ser humano a fazer esse tabernáculo. Isso só nos mostra a importância dessa construção, desse fazer para nós, os seres humanos. Isso só mostra que o Eterno tem algo poderoso a nos revelar com essa construção, com esse fazer. O Eterno pede para que o povo faça um tabernáculo para ele esteja no meio do povo. E são tantas coisas, cada item, cada peça, cada produto usado nesse tabernáculo, ele nos revela um testemunho magnífico do poderio, da misericórdia e do amor do nosso Criador. Mas hoje nós vamos nos concentrar em alguns desses testemunhos. Não dos itens, mas do tabernáculo em si. E nós conseguiremos ver com mais clareza aquilo que o Eterno tem para nós. Aquilo que o Eterno, com os seus testemunhos, quer nos revelar para que não venhamos a perder tudo aquilo que ele tem preparado para nós, como diz as Escrituras, desde a fundação do mundo. E com todo respeito, eu digo a vocês que muitas pessoas não conseguem ver, perceber e acabam perdendo essas maravilhas. Por quê? Porque eles dizem que essas maravilhas já passou, se tornou velho, é antigo. E assim acaba perdendo as maravilhas, os significados, os ensaios, as sombras que o Eterno nos dá daquilo que ele tem reservado para aqueles que temem o seu nome. Essas pessoas não conseguem extrair o verdadeiro significado, porque para elas já passou, se tornou velho, é antigo. Eles querem começar pelo final e acabam perdendo o sentido que nós temos, a base que nós devemos ter para chegar no final e ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Então hoje, o nosso propósito aqui é estarmos juntos para vermos, para revermos, para conhecermos ou apenas deslumbrar desse significado, desse testemunho que o Eterno vai nos dar. Baruch Hashem, que o Eterno venha falar ao nosso coração nesse dia. Verso 21 do capítulo 38. Estas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que foi registrado pela ordem de Moisés, a serviço dos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então aqui nós vemos que Moshe, o homem escolhido por Deus para ensinar o povo hebreu os caminhos do Eterno,
E não apenas isso, para ensinar o povo hebreu, que foi o povo escolhido, para fazer esse testemunho, para realizar esse testemunho diante do Eterno e dos homens. Esse homem, que como nós vimos semana passada, é um homem cheio de honestidade diante do Eterno, não é à toa que ele foi escolhido. Nem ele e nem aqueles que o próprio Eterno escolheu para fazer essa obra. Quando chegaram eles diante de Moshe, disseram, nós temos mais do que o suficiente. E o que Moshe faz? Ele manda um recado a toda a comunidade, dizendo que não traga mais oferta. E não apenas isso, agora ele pede como um verdadeiro líder e honesto que faça assim, um registro de tudo aquilo, de tudo que foi recebido e de tudo como seria usado. Ele coloca toda a numeração de quilos e aonde deveria ser usado, e aonde foi usado. Moshe e esses homens que foram escolhidos pelo Eterno, eles são homens honestos. E isso é um grande testemunho para nós. Porque se nós queremos ser escolhidos pelo Eterno, nós temos que ter honestidade diante do Eterno e diante do nosso próximo. Mas nós podemos perceber muito mais que isso, e por isso eu trouxe para vocês o texto em hebraico. No texto em hebraico, e não apenas em hebraico, nós podemos perceber isso também em português. Estas são as contas do tabernáculo. Mas aí, tá aqui o tabernáculo, mas aí não fica só no tabernáculo. É o tabernáculo do testemunho. E essa expressão, tabernáculo do testemunho, nós podemos ver ela apenas 4 vezes nas Escrituras. Essa vez aqui, em Êxodo, e também lá em Números. Números 1:50, 1:53 e 10:11. Mishkan Haedut, o tabernáculo do testemunho. Mas, gente, que testemunho é esse que o Eterno usa mais de 13 capítulos para falar sobre ele? Qual ou quais os testemunhos que esse tabernáculo pode nos revelar? Como eu já falei antes, cada item dessa construção, ele nos revela um testemunho. Cada pedacinho, cada objeto nos revela um testemunho. Mas hoje nos concentraremos no Mishkan. Bom, para nós entendermos um pouco melhor, para nós conseguirmos compreender melhor, nós precisamos saber qual o motivo de o Eterno pedir para fazer esse tabernáculo. E para isso, nós vamos lá em Êxodo 26:11. Em Êxodo 26:11 está escrito assim: e colocarei o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma não rejeitará vocês. Prestem muita atenção nesses versos que nós veremos agora, porque nós veremos logo mais, lá em Apocalipse, em Revelação. E ele continua dizendo: e andarei no meio de vocês, e me tornarei para vocês por Elohim, e vocês se tornarão para mim por povo. Essa é a razão do tabernáculo. Essa sempre foi a vontade do Todo-Poderoso, do nosso Criador, do Rei do Universo, andar no meio do seu povo, como ele fazia, Baruch Hashem, lá no Éden, com os nossos pais, Adão e Eva. Essa é a vontade do nosso Abba, do nosso Pai. E como eu trouxe para vocês aqui na imagem, né? Essa é a distribuição das tribos do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Israel. E, gente, literalmente, ele queria estar no meio do povo. Aqui são as distribuições das tribos. Aqui é a tribo de Levi e Arão. E aqui, ó, como vocês veem, está literalmente o tabernáculo no meio deles. Essa é a vontade do Todo-Poderoso, Rei do Universo, habitar no meio do seu povo, literalmente. Mas a pergunta é: quais são os testemunhos do tabernáculo? O que o Eterno quer nos revelar com essa construção? O que ele quer que vejamos? Paulo, lá na carta aos Hebreus, ele fala que a lei, ou seja, a Torá, os ensinos do Eterno, tem a sombra
dos bens futuros. E lá em Colossenses ele fala que não deixe que ninguém julgue você pelo que comer, pelas festas, pela lua nova, pelos sábados. Mas por que será que Paulo falou isso? Gente, para quem já foi em Israel, não precisa nem Israel, na verdade, para quem já teve contato com um judeu, vai conseguir compreender isso muito bem. O povo judeu, Baruch Hashem, é um povo muito zeloso e muito amado. Mas eles são um povo tão zeloso que eles não aceitam que nós, que não nascemos judeus, venhamos guardar essas coisas, venhamos ter para nós essas coisas. Não é por maldade, é pelo zelo deles, é pelo medo que eles têm da gente profanar aquilo que é santo. E eu falo isso porque eu tenho contato, eu conheço judeus, eu vou a Israel, eu amo o povo judeu, ele é o meu povo. O Deus deles é o meu Deus. E eu compreendo o porquê desse zelo. Porque quando nós amamos o Eterno, nós temos um zelo profundo por aquilo que ele nos ordena, por aquilo que ele quer do ser humano, por aquilo que ele quer que o ser humano enxergue. Então, por esse zelo, o judeu, ele tem medo de os goim, como ele chama, os estrangeiros, venham a profanar todas essas coisas. Mas Paulo está dizendo aqui, não tenha medo. Não deixe que ninguém te julgue por isso. Porque se você quer entrar para esse povo, quem vai te fazer parte desse povo é o próprio Eterno quem vai te enxertar nesse povo. Isso não são esses ensinos, essa grandeza, essa misericórdia não é apenas para o povo hebreu, mas é para todos os povos, como nós podemos ler em Isaías 56. E é isso que Paulo está dizendo, que nós não podemos deixar que ninguém nos julgue com todas essas coisas, porque ela foi dada ao ser humano pelo Criador. E Paulo continua falando o porquê. Porque todas essas coisas, elas são sombras das coisas futuras. E Yeshua foi quem abriu os nossos olhos a tudo isso. Eu estou aqui por causa de Yeshua. Ele me fez conhecer esse caminho. Ele me fez abrir os olhos para as grandezas do Todo-Poderoso e conseguir compreender nas minhas falhas tudo aquilo que o Eterno quer nos mostrar, todos os seus testemunhos. Nós estamos aqui por causa de Yeshua, que nos fez povo do Eterno, como o povo hebreu. E é por isso que hoje nós podemos ver essas sombras que Paulo falou. Sombras das coisas que estão por vir. Mas vamos lá ver quais são esses testemunhos que nós devemos ver. Vamos em Apocalipse. Apocalipse 21, verso 1. Que o Eterno fale ao nosso coração, Baruch Hashem. E vi céus novos e terra nova, pois os primeiros céus e a primeira terra passaram, e o mar não existia. Não estava mais. E a cidade da santidade, a nova Jerusalém, eu, Yohanan, João, vi descer da parte de Elohim, de Deus, dos céus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Como uma noiva, essa cidade descerá para o Hashem. E o verso 3, gente. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Elohim, de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Elohim estará com eles e será o seu Elohim, Baruch Hashem. Com grande voz foi anunciado que agora é a exatidão daquelas sombras. A exatidão do que as sombras revelaram estará no meio do povo do Eterno. Estará vindo ao povo do Eterno. A exatidão do que as sombras revelaram, ou melhor, os testemunhos que são fiéis e verdadeiros. E quando não conhecemos essas sombras, será que não estamos correndo grande risco de perder esse momento? De estarmos com as nossas lâmpadas faltando óleo?
apagadas e assim não conseguimos enxergar? Quando você trata tudo isso como antigo, como velho, será que você não está correndo um grande risco, um enorme risco de perder o novo? Porque quando não conhecemos nem a sombra, como é que nós vamos conseguir ver a exatidão das coisas? Se nós rejeitamos até as sombras delas. Mas será que se trata realmente do mesmo Mishkan? Eu trouxe aqui para vocês os textos, gente, para nós examinarmos. Olhem só. Aqui está o texto de Revelação, de Apocalipse 3. Aqui está Mishkan. E aqui está o verso que nós acabamos de ler, né, de Vaikra, de Êxodo. E nós conseguimos perceber que é, sim, a mesma palavra. O testemunho do Mishkan, do Eterno, no meio de Israel, é uma sombra do tabernáculo dos novos céus e da nova terra, que descerá da parte de Adonai. E aí sim, ele viverá no meio de nós. Vocês conseguem perceber, gente, que é o mesmo verso que nós usamos aqui, que está em Vaikra, é o mesmo verso que está em Apocalipse. Agora o tabernáculo de Elohim está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Elohim estará com eles e será o seu Elohim. E coloquei, Vaikra, e coloquei o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma não rejeitará vocês. E andarei no meio de vocês, e me tornarei para vocês por Elohim, e vocês se tornarão para mim por povo. Esse é o testemunho do Mishkan. E se nós não conhecemos, nós temos grande possibilidade de perdermos. Mas como eu falei, o Mishkan, ele tem os testemunhos. E um dos testemunhos para que aconteça isso no meio do povo do Eterno está em Êxodo 25. Quando o Eterno fala, tenha cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Gente, está tudo preparado, como nós veremos. E Moisés, ele viu tudo. Eu andarei no meio do meu povo, no meio deles. Gente, vocês já pararam por um segundo para imaginar sobre isso? É por isso, só de imaginar disso, só imaginar isso, o meu coração fica gritando, Apocalipse 22, 17, vem, Yeshua, Maranata. Vem, enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte não existirá mais, e não haverá luto e choro, ou angústia, pois as primeiras ordens, né, sistema de rebeldia, e já não existem. Aquele que está sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, Baruch Hashem. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E acrescentou e disse, está realizado. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, e ao sedento darei do poço águas da vida, de graça. Agora eu te pergunto, dos olhos de quem ele enxugará as lágrimas? Gente, o que afasta o ser humano do Eterno? E o Eterno do ser humano? A rebeldia, a desobediência. Mas quando ele vier, na totalidade, na exatidão das sombras que vemos, essas coisas já não existirão mais. E são essas coisas, a rebeldia, a desobediência, que traz morte para o ser humano, porque o salário do pecado é a morte. E a morte traz luto, traz dor, traz lágrimas. Mas isso não existirá mais. Maranata, meu amado Yeshua, Maranata. Eu confio nessas palavras com todo o meu coração. Por isso que eu estou aqui sentada com vocês, mostrando o meu rosto. Porque eu creio com todo o meu ser nessas palavras, que elas são
fiéis, nessas sombras que me mostram a glória do Eterno, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Eu consigo enxergar os testemunhos, as sombras do que está por vir, da paz em meio à guerra. Agora, gente, imagina a paz desses novos céus e nova terra. Se no meio da guerra, de todos esses rumores, de toda a dor que nós sentimos, que nós vemos, que nós participamos, se nós, tementes ao Eterno, no meio de toda essa dor, sentimos paz. Agora imagina quando Ele enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Ah, como eu desejo esse momento. Que possamos achar graças aos olhos do Eterno, para que nós possamos viver esse momento, de ver Ele enxugando dos nossos olhos toda a lágrima. E aí sim, a gente já não tem mais a sombra da paz que Ele nos dá, mas a paz em plenitude. Apocalipse 22:6. E disse para mim essas palavras dignas e fiéis, eu creio, Baruch Hashem. E Adonai, Elohim das manifestações, as manifestações, ela é traduzida como espírito, né? Espírito dos profetas, enviou seu mensageiro para mostrar aos seus servos o que acontecerá nos próximos dias. Ele mostra, como falamos, a sombra, para que não venhamos perder a maravilha da realidade, da restauração de todas as coisas, como ele falou. Para que nós não venhamos perder a realidade que é nós podermos viver no meio do Eterno e o Eterno no nosso meio. Para que nós possamos enxergar o Eterno no nosso meio, vivendo conosco. Agora, como sombra, mas muito em breve, como totalidade, como realidade. Vermos o nosso Criador passeando no nosso meio. Enxergarmos a sua luz. Ah, gente, como desejado é esse dia. A gente nem pensa que nesse dia não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter doença. Eu só consigo pensar que nesses dias nós vamos vê-lo finalmente, não como uma sombra, não apenas olhando para todas as coisas que declara a sua glória, mas nós o veremos como Moshe via, como o povo de Israel presenciou ele no Monte Sinai. Aí quando a gente olha para a dor, para a morte, para a lágrima, se torna tão pequeno na possibilidade, diante da possibilidade de podermos enxergar aquele que nos deu a existência. É maravilhoso só de pensar. E é por isso que eu digo para você, essas coisas são muito sérias. Nós, como judeus, nós temos que ter muito temor. Muito temor. Porque se nós não conseguimos enxergar as sombras, nós temos possibilidade de perder. Se nós tratamos como velho, como antigo, como nós vamos conseguir enxergar? Nós corremos a grande chance de sermos como aquelas virgens, estarmos com a nossa lâmpada apagada, porque não tem azeite. Porque não tem azeite para queimar e nos fornecer luz, para que assim nós possamos enxergar, através dessas sombras, a realidade daquele grande dia, que ele estará no meio do ser humano, que ele viverá com o ser humano. Não trate como velho aquilo que pode te unir ao Eterno por toda a eternidade. Não trate como velho o azeite da sua lâmpada, porque é a palavra do Eterno, luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Olhe para as sombras, para que você enxergue a realidade. Olhe para o testemunho, para que você possa viver o testemunho na sua vida naquele grande dia. E ele continua dizendo: estou aqui e chegarei
em breve. Felizes os que guardam as palavras da profecia desse livro. Você acha que está demorando? Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Aleph e o Tav, primeiro e último, princípio e fim. Ele virá no momento certo. Aquelas virgens achavam que ele estava demorando e por isso elas dormiram. 5 estavam preparadas, mas 5 não conseguiram ver a sombra do noivo passar. Dormiram, perderam tempo, porque não conseguiram ver a sombra do noivo passando. Não ouviu seu testemunho. E quando ela bateu na porta, foi tarde demais. Não tinha mais como entrar. E ele fala que ele vem recompensar. E essa recompensa nós veremos no final desse vídeo. Mas não apenas a maior recompensa, como veremos no final do vídeo. Mas ele vem também com a recompensa da nossa obediência, que a obediência traz. Porque todos os dias o Eterno nos dá a oportunidade de sermos obedientes. E olha só, o verso 14, desculpa. Felizes os que guardam meus mandamentos, e será para eles permitido comer da árvore da vida e para a entrada da cidade, caminho dos portões. A nossa recompensa está podermos entrar pelos portões da cidade e comermos a árvore da vida. Mas o Eterno, conhecendo o ser humano, ele é tão misericordioso que todos os dias ele nos dá a oportunidade de mudarmos o nosso testemunho diante dele, de mudarmos as nossas ações diante dele. Todos os dias ele chega ao ser humano, quando nós acordamos de manhã, ele nos dá uma folha nova em branco, com a oportunidade de escrevermos diante dele uma nova história. História essa que, dependendo do que você escreve, se você está em obediência com o Eterno, ela faz com que tudo aquilo que foi escrito lá atrás seja apagado. Essa é a misericórdia do Eterno. Para que nós venhamos ter a oportunidade de chegar naquele grande dia e entrar pelos portões e comer da árvore da vida. O que nós estamos fazendo com as nossas folhas em branco? Escrevendo desobediência, ou só apenas necessidades, ou nós estamos escrevendo a nossa fidelidade diante do Todo-Poderoso, como o povo de Israel, como veremos. Com a construção do Mishkan, o tabernáculo, nós temos o testemunho do tabernáculo do mundo vindouro, quando o Eterno restaurará todas as coisas. Esse é o testemunho da parte do Eterno. Também, porém, gente, também tem o testemunho da nossa parte. E com a construção do Mishkan, do tabernáculo, nós podemos claramente conhecer esse testemunho. Saber exatamente qual é a maneira que esse Mishkan precisa, que esse tabernáculo precisa ser construído para que ele seja aceito. Sim, porque não é só construir um tabernáculo. Nós precisamos construir um tabernáculo de forma que ele seja aceito. E não sejamos como Caim, que ofereceu sua oferta ao Eterno, mas ela não foi aceita. E o Eterno deixa bem claro por que não foi aceita. Ele diz: Caim, Caim, se você fizer o que é bom, você não será aceito. Ele não fala nem da oferta, ele fala dele, do próprio Caim. Se você não andar em justiça, em retidão, você não vai ser aceito. E as Escrituras estão repletas de exemplos assim. O que fazer e o que não fazer para sermos aceitos ou rejeitados. O próprio Mishkan, no dia da consagração do Mishkan, nós temos um grande exemplo. Os 2 filhos de Arão, o sacerdote, que foram fulminados diante de todos, porque eles queimaram fogo estranho diante do Eterno, algo que o Eterno não pediu. Então nós devemos saber, nós devemos ter o conhecimento que só existe uma
maneira de sermos aceitos, de termos o nosso Mishkan diante, nosso tabernáculo diante do Eterno aceito. E esse testemunho está no meio do povo hebreu, na construção desse tabernáculo. Que ao término, gente, de cada item feito, está escrito algo maravilhoso da parte do povo hebreu. E dessa forma, nós veremos que eles serão aceitos, que o Mishkan será aceito, porque nós sabemos que naquele grande dia ficarão de fora todos aqueles que são praticantes do que é mal diante do Eterno, os que vão contra todos os ensinos do Todo-Poderoso. Então, se você está preparado, vamos embarcar em 18 testemunhos que o povo hebreu nos dá para que venhamos a ser aceitos. E no final, recebermos algo maravilhoso. Vamos lá, gente, para nós terminarmos. O primeiro testemunho está em Êxodo 38, 22. Deixa eu ver aqui. Quando aqueles que o Eterno escolheu para fazer toda a obra do Mishkan realizou tudo, como vocês bem veem aqui. Realizou tudo o que Adonai ordenara a Moshe. E assim começa a construção do tabernáculo no meio do povo. A segunda está em 39:1. Foram confeccionados roupas para o ofício, a fim de servirem no lugar sagrado, com fios de cor azul, púrpura e escarlate. Confeccionaram-se roupas sagradas para Arão, como Adonai ordenara a Moshe. E sabe o que é mais interessante aqui, gente? É que eles começam com a confecção da roupa de Arão. E o que Apocalipse 3:5 nos promete? E o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Baruch Hashem. Eu fico impressionada, gente. É maravilhoso as escrituras. É um tesouro inesgotável. Uma fonte que não seca. Quanto mais nós cavamos, mais nós encontramos tesouro. Receberemos novas roupas que o próprio Eterno nos dará naquele grande dia. E pela segunda vez, nós vemos a obediência do povo de Israel. O 3. O cinto decorado sobre a roupa usada para prendê-la. Empregava a mesma arte e os mesmos materiais da confecção da roupa. E eles fizeram tudo como Adonai ordenara. E o verso 39:7, nós não vamos ler todos os textos para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui está o testemunho. E fizeram Israel como Adonai ordenara. 39:21, a mesma coisa, como Adonai ordenara. E ainda continua sendo a parte das roupas sacerdotais. O 6 ainda faz parte da roupa do sacerdote. E eles fizeram como Adonai ordenara. Ainda parte da roupa sacerdotal. Número 7. Fizeram como Adonai ordenara a Moshe. 8. Continua com a roupa de Arão. E fizeram como o Eterno ordenara a Moshe. O 9. E realizou todas as coisas exatamente como Adonai ordenara a Moshe. Verso 39:32. E a 10ª vez também, gente. 39:42. O povo de Israel realizou todo o trabalho como Adonai ordenara a Moshe. E nós percebemos que por 10 vezes teve essa obediência na confecção da roupa sacerdotal. O que para você lembra o número 10? As 10 palavras. Chamada por 10 mandamentos, os 10 ensinos do Eterno, os 10 pronunciamentos do Eterno. As 10 realizações de obediência do povo de Israel
para confeccionar a roupa sacerdotal. Como vocês acham que nós seremos vestidos? Yeshua disse: eu virei e trarei a recompensa para todos aqueles segundo os seus atos. E esses serão dados o direito de entrar pelas portas e beber e comer da árvore da vida e beber da água da vida de graça. E a esses serão dados novas vestes. Hoje, o nosso testemunho é nos vestir de obediência, para que assim nós possamos nos vestir de vestes novas naquele grande dia. Mas vocês acham que parou por aí? 40:16. Moshe fez tudo de acordo com o que Adonai ordenara. 40:19. Ele estendeu a tenda por cima do tabernáculo e colocou a cobertura da tenda acima dela, como Adonai ordenara. 13. Continuou fazendo como Adonai tinha ordenado. 14. Arrumou pão diante de Adonai, como Adonai lhe tinha ordenado. O capítulo 40, verso 25. A seguir, ele acendeu a vela diante de Adonai, como Adonai lhe tinha ordenado. 16. E queimou sobre ele o incenso produzido com as ervas aromáticas, como Adonai ordenara. Tudo isso eles fizeram diante de Adonai, como Adonai ordenara. O pão, a luz e o incenso aromático. Baruch Hashem. O altar das ofertas queimadas foi posto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e ofereceu sobre ele a oferta queimada e a oferta de grão, como Adonai tinha ordenado. E 18 vezes nós podemos perceber durante essa porção, o capítulo 40, verso 32, para que os lavassem na entrada da tenda do encontro ao se aproximar do altar, como Adonai ordenara a Moshe. Por 18 vezes, nós conseguimos ler a mesma frase, como Adonai ordenara a Moshe. Será, gente, que o número 18 tem algo a nos falar? Bom, para quem conhece um pouco de hebraico, eu tenho certeza que já pegou no ato, né? Mas para você que não conhece muito de hebraico ou que não conhece nada de hebraico, eu trouxe para você o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, gente, diferente do nosso alfabeto, né? Do alfabeto português ou norueguês, cada letra do alfabeto hebraico, ela tem um nome e ela tem um significado. E não apenas isso, ela é um número. Então, a letra Aleph, ela é o número 1, Bet, número 2, Gimel, 3 e assim por diante, né? Então, vamos lá, vamos tentar descobrir qual a palavra que nós podemos formar, que nós podemos fazer com o número 18. Conhecendo agora o hebraico, né? Nós sabemos que o número 18, ele é formado pela letra Het, que é 8, e pela letra Yud, que é 10. 10 mais 8, 18. Então, vamos lá ver qual é a palavra que o número 18 forma. E essa é a palavra que nós formamos, Rai, que significa em português vida. Vida. Quando nós nos propomos a obedecer o Eterno, a consequência, a recompensa disso é a vida. Esse é um testemunho maravilhoso para nós seres humanos, que assim como o povo de Israel, o povo hebreu, foi obediente ao Eterno na construção do Mishkan, nos mostrando por 18 vezes a obediência deles em fazer exatamente como o Eterno ordenara. O número 18 nós acabamos de ver, que forma a palavra Rai, que significa vida. A obediência nos traz vida. O Eterno, lá no Monte Sinai, ele ensinou ao povo hebreu que ele
irá colocar em 2 montes, o Gerizim e o Elval, a bênção e a maldição. Qual você escolheria? A bênção ou a maldição? Aí o Eterno ainda diz assim, ó, escolha o lado da vida, da bênção, para que você tenha vida. Ele ainda dá uma colinha, né? Escolha a obediência, para que você tenha vida. Escolha a bênção, para que você tenha vida. E o que é a bênção? A bênção é a obediência aos seus mandamentos. Traria bênçãos. E a desobediência causa morte. E por incrível que pareça, a palavra lado, que é tzad, né? Ela também nos ensina algo muito interessante. Justamente o que o Eterno falou ao povo de Israel. Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Qual lado que nós queremos escolher? Ele coloca diante de nós todos esses testemunhos para que nós possamos enxergar a sua vontade. Para que nós, pelas sombras, com as sombras dos testemunhos que ele nos dá, nós possamos alcançar, entrar pelos portões. E do lado de fora estarão todo aquele que é praticante do mal. Idolatria, roubo, mentira, adultério, e assim vai. Gente, qual lado nós devemos estar? E a palavra tzad, ela já nos ensina qual lado que nós devemos estar, porque dela nós temos a palavra tzadik. E o que é tzadik? Tzadik. Tzadik significa justo, virtuoso. É dessa forma que nós devemos ser para que o Eterno nos aceite. E não apenas isso, gente. Para que o Eterno possa, assim, aceitar o nosso Mishkan. 40, lá em Êxodo 40, 34, nós podemos ver que depois de tudo que o povo fez, que o povo hebreu fez, em obediência, o que acontece? Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Adonai encheu o Mishkan, o tabernáculo. Mas o que levou isso? A obediência do povo de Israel. Levou ao Eterno a aceitar o Mishkan e estar literalmente no meio do povo de Israel. Literalmente. E agora nós sabemos que esse Mishkan, ele é uma sombra daquilo que o Eterno deseja ao ser humano. Daquilo que o Eterno tem preparado para o ser humano, desde a fundação do mundo. É um testemunho maravilhoso que todos nós devemos enxergar. Esse Mishkan, a obediência que levou ao fazer esse Mishkan, nos mostra, nos revela que para estarmos no Mishkan do Eterno, na Nova Jerusalém, quando ele fizer novos céus e nova terra, para sermos aceitos, nós temos que ter diante dele a obediência. E é assim que nós fechamos o livro de Êxodo. Livro esse que nos mostra a saída do povo do Egito. Que nos mostra que o Eterno tirou o povo dele do Egito, da escravidão. Da escravidão, da escuridão do Egito. Com mão forte e braço estendido. E levou eles para o deserto. E no Monte Sinai, ele falou com esse povo. E mostra os seus caminhos. E nos mostra os seus testemunhos. Através da obediência desse povo, que é tão zeloso diante do Eterno, em fazer exatamente como o Eterno lhe ensinara. A nossa recompensa, o Eterno nos dará naquele grande dia. Ele habitará no meio daqueles que se chama seu povo. Essa é a maior recompensa. Ele nos vestirá de vida, com roupas novas, mas a maior recompensa do ser humano é ver ele habitando no nosso meio.
Eu não sei se a gente vai dormir, mas é poder para falar de uma maneira que a gente possa entender, dormir e acordar sabendo que a presença dele está no meio de nós. E como costume nosso, para terminar esse livro, mais um livro que nós aprendemos sobre o Eterno e os seus caminhos. Eu desejo a você que você seja Hazak, Venit Hazek. Seja forte, e seremos pelo Eterno fortalecidos. O Eterno fortalece aquele que é forte, que quer ser forte. Então, nós devemos ser fortes para passar por todo esse sistema, para que assim, naquele grande dia, nós possamos ser aceitos. Amados, os prazeres desse mundo nem se compara com o prazer que nós teremos de sentir e de ver a presença dele no nosso meio, de ouvir essa grande voz bradando: agora o tabernáculo de Elohim está no meio dos homens, e ele habitará no meio dos homens. Tem melhor recompensa que essa. O enxugar de lágrimas se tornará pequeno. A morte. Nós temos paz em meio à guerra. Só de ver a presença do Eterno, só de sentir a presença do Eterno, essa é a nossa maior recompensa, gente. E eu digo a vocês, eu digo a mim todos os dias, quando eu acordo, no meio de rumores de guerra e de sofrimento, eu digo a mim todos os dias, repito as palavras de Paulo. Isso não se comparará ao peso de glória. Não é esperando recompensa. Quem sou eu para receber recompensa do Eterno? Mas só de pensar que eu posso vê-lo, sentir ele, só de imaginar que a presença dele não vai estar mais como uma sombra no nosso meio, mas ele habitará no nosso meio, gente. Isso para mim é tudo. A recompensa maior que eu posso ter. Eu posso ser serva do servo dele. Isso para mim não vai importar. Porque a presença do Eterno, ela preenche todo o nosso ser. Nós somos completos com ele. Não nos falta nada. É por isso que não haverá mais lágrimas, que não haverá mais dor. Porque nós somos completos. A dor vem da falta. O ser humano se enche de dor, de tristeza, porque ele falta. Ele acaba ficando deprimido porque ele falta algo, porque ele deseja algo e ele não consegue aquilo. Mas naquele dia, ele estará no nosso meio e tudo será completo, tudo será novo. Ah, como nós desejamos esse dia. Muito obrigada pela sua presença, que o Eterno tenha falado ao seu coração. Que nós possamos estar firmes, fortes, diante do Eterno. E que naquele grande dia possamos, diante dele, ouvir ele dizer: vinde bendito de meu Pai, e possua por herança aquilo que já está preparado. Nós podemos ver as sombras. Seja forte e corajoso. Sabe, gente, para terminarmos, percebendo essas coisas que eu consigo entender todos os mártires. Vendo esse tipo de coisa que eu consigo compreender o que é a vida diante disso. Os nossos irmãos morreram para que nós, hoje, pudéssemos ter conhecimento, esses conhecimentos. E eles não falharam, eles não foram fracos, nem diante da morte. Eles sabiam, eles conseguiam enxergar as sombras daquilo que estava por vir. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Eterno tenha muita misericórdia de você e que o Eterno te dê muita shalom e shavuatov. Para quem é de shavuatov, eu os verei outra vez quando a nuvem parar.
Baruch Hashem.